Gonçalo Monteiro, olhando para este jogador e para o facto de sonhar desde criança com a Premier League, estar a haver clubes interessados, isso não pode fazer com que Sheldrup regresse ao Benfica, agora depois do Mundial, e esteja já com a cabeça num outro clube? Os mercados funcionam no aproveitamento daquilo que é o momento, e o momento do Sheldrup passou de quase na porta de saída para ir à sua vida o jogador da época do Benfica, e isso fez com que as coisas mudassem. É normal, e agora quer aproveitar o momento também. Sabe que passou as passas do Algarve, neste caso de Lisboa, durante muito tempo, mas agora quer aproveitar. Obviamente que não sei se vai ter essa possibilidade de entrar em Inglaterra, num clube que lhe permita jogar com regularidade. Uma coisa é entrar em Inglaterra, isso eu acredito que maior ou menor facilidade acontece. Outra coisa é entrar num clube que lhe permita ter vários minutos acumulados ao longo da temporada. Isso a coisa já é diferente. No Benfica, ou do lado do Benfica, tem a possibilidade de, se quiser mesmo contar com o jogador, dizer que aqui já tens um estatuto, aqui já começas montado em cima do cavalo. Se vais para a Inglaterra, tens que correr atrás do cavalo e logo se vê se o consegues apanhar ou não. Agora, não sei se vai acontecer esse esforço ou não, mas Sheldrup quer aproveitar o momento de uma época que foi extraordinária. Isso, obviamente, não pode ser criticável. Pedro Sousa, será difícil segurar a vontade do jogador caso haja uma proposta perto dos 40 milhões de euros? Depende do que o Benfica for a sua capacidade para intervir no mercado. Se o Benfica tiver liquidez para ir ao mercado sem precisar de vender, a resposta é não. O Benfica não encontra tanto talento tão jovem. Agora, ele tem 2 anos de contrato apenas. Porquê? Porque ele chegou ao meio de uma temporada e só não podia fazer contrato de 5 anos, era de 4,5. Depois ainda foi um ano emprestado ao Norte-Zelândia. Na altura, eu creio que o Benfica pagou 9, depois recebeu 3, mas teve que pagar bónus já entretanto. A coisa ficou mais ou menos por 9. É evidente que é um jogador que valorizou nos últimos 6 meses, valorizou ao pique. É, eu diria, o 12º jogador da Noruega no Mundial. Tem jogado o Odegaard, Haaland e Sorloth. E ele tem entrado nos 2 primeiros jogos e creio que assim continuará a ser. É um jogador muito observado. Agora já não é pelo uso da Bélgica, é por onde ele esteve para ir. Mas o Benfica tem que pensar em 2 coisas. Quer dizer, não pode estar permanentemente a desfazer-se dos seus melhores jogadores ou dos ativos. Quem me diz a mim que ele daqui a um ano, não, em vez de 40, não vale 60 ou 70. Agora dir-me-ão, ele não renova. Isto tem a ver muito e não vale para o Benfica como para qualquer outro clube. Há 8 ou 9 meses, Sheldrup passou um problema dificílimo da sua vida pessoal e o Benfica sempre lhe deu colinho. Deu muito colinho. E resolveu bem as coisas. Porque às vezes dizendo, o Mourinho não apostava nele. E a questão psicológica do problema que ele passou, que foi condenado noutro país. E o Benfica não o deixou cair. Pelo contrário. Isso já foi posteriormente? Sim, não o deixou cair. Não, isto foi em outubro ou novembro passado. Não, mas já estava a jogar. Mas não estava a jogar ainda com regularidade. Ele só começou a jogar no 26 de dezembro para janeiro, com regularidade. E portanto o Benfica sempre o defendeu, e não quer dizer que não continue a defender, mas isto para percebermos, quem está em casa, que estas coisas se passam. Isso vale para todos os clubes, como eu disse. E se ele agora quer dar corda aos sapatos, que apareça alguém que pague, mas pague bem. Pague pelo jogador e pelo potencial do jogador. Que é mais caro. Agora percebo que, tendo apenas só mais 2 anos de contrato, chegados aqui, se calhar a conversa é outra. Logo veremos. José Nunes, a verdade é que, lá está, o Benfica, se calhar, é uma necessidade para o Benfica vender para comprar. Ou seja, e são poucos os ativos no Clube da Luz que valem 40 milhões de euros. Essa observação entronca no tema anterior que debatemos. Eu tenho notado que o Benfica tem tido o cuidado de, mesmo com situações de pouca dimensão financeira, ter acumulado, ter somado, não é? Até a venda do Gonçalo Oliveira, não é? Ao Rennes. O Benfica tem a opção de recompra, mas também Rafael Rodrigues, que estava emprestado ao Al-Ain, e o Benfica acabou por vender 2,5 milhões por 60% do passe. Além daquelas situações de Sidney, o próprio Mourinho, quer dizer, o fim-capé que o Benfica fez a partir de certa altura, e bem, em receber os 15 milhões, portanto, migalhas também é pão, como diz o povo.
Mas isto também significa que o Benfica tem noção de que, não estando na Liga dos Campeões, este terceiro lugar custa-lhe caro em termos de faturação, mesmo que seja um clube que tenha uma capacidade impressionante para fazer receitas. Olha, agora estão a avançar os Red Plus, não é? Etc. Portanto, eu diria que, em relação a Sheldrup, se o Benfica aponta para 40 milhões, está a fazer 60% de desconto. Claro que ele não vale os 100 milhões da cláusula. Mas acompanho o Pedro naquilo que ele diz. Eu acho que Sheldrup teve uma evolução tão impressionante nos últimos 6 meses. O Gonçalo falava da temporada, que é muito boa. Quer dizer, basicamente é meia temporada, não é? Que acaba por valer pela temporada toda. 2000 e poucos minutos. Mas ele aparece realmente a jogar praticamente na segunda metade da temporada. E de tal forma apareceu que, quer dizer, consegue ser convocado para a seleção norueguesa. É um suplente de luxo, como diz o Pedro, e vamos ver o que é que se vai passar mais à frente. Tem entrado sempre bem. É um agitador. Olha, espalha brasas, não é? Como se costuma dizer, em relação a outros protagonistas. E não há dúvida nenhuma que eles têm um potencial de evolução e de crescimento enorme. Portanto, aqui trata-se de balançar as propostas de mercado que certamente vão chegar por ele, se é que não chegaram já, em função daquilo que ele pode valer no futuro e em função da necessidade que o Benfica tem de fazer encaixe de dinheiro para ir buscar outros jogadores que interessem a Marco Silva. Mas há uma coisa que é importante, mesmo com o Sheldrup, ainda há pouco falava o Pedro nisso, o Benfica precisa de mais um extremo. Quer dizer, é a questão dos centrais. Quer dizer, sem Otamendi precisava de 2, um novo e um maduro. Agora, se é António Silva, quantos é que precisa? Quer dizer, isto nunca mais acaba. Portanto, não há dúvida nenhuma que estou muito curioso para saber o que é que se vai passar nos próximos dias, porque, insisto, eu acho que vai haver novidades. Vamos falar agora de novidades relativamente ao Sporting. Sérgio Altimira vai mesmo ser reforço do Sporting. O Record avança hoje que a SAD Frederico Varandas vai pagar 18 milhões de euros, mais alguns milhões por ano. E, portanto, pode não acontecer. O contrato é de 5 temporadas do Altimira. Isto aqui, várias coisas, várias carambolas deste negócio Altimira. O Sporting chegou a acordo com o jogador, com o Betis, com o empresário do jogador. Várias carambolas deste negócio. Primeiro, o Palhinha, como dissemos na passada quinta-feira aqui e na CMTV, tinha preferido jogar no Tottenham. Está à espera que o Tottenham se entenda com o Bayern de Munique e o Palhinha, tudo indica que vai jogar no Tottenham na próxima temporada. Portanto, isso é uma consequência, sendo que o Sporting não queria pagar 25 milhões de euros pelo Palhinha, que tem 31 anos. Mas, tudo somado, outra carambola, o clube que queria Altimira também era o Leipzig, da Alemanha. O Leipzig está a investir na contratação de Samu Costa, que está no Mundial e que é médio do Mallorca de Espanha, que desceu à segunda Liga Espanhola. Finalmente, que eu acho que isto não é dispiciente dizer isto, o Sporting já ainda não acabou o ano desportivo, porque acaba daqui a menos de uma semana, 30 de junho, é quando acabam as contas. O Sporting já tem 81 milhões de euros investidos em reforços. Eu vou repetir, 81 milhões. E vou dizer ainda mais outra coisa. E prepara-se para gastar entre 110 a 120 milhões de euros. Mas acho que chegou à altura, se calhar, de estar à espera de fazer algumas saídas, porque não sei onde é que isto vai parar. Não me recordo do mercado. O Porto, ano passado, foi mais ou menos assim, logo. Mas foi julho. Agora, chegar ao mês 6 e 81 milhões de euros... Bem, eu acredito que também amanhã este vai ser um dos temas em destaque, mas José Nunes e Gonçalo Monteiro, ainda temos 30 segundos para cada. Realmente o Pedro dizia aqui, José, que havia já um grande investimento, mas se repararmos é praticamente tudo para médios. Anderson, Rodrigues Salazar, ainda que possam variar ali na questão do meio campo, mas o Rodrigo Lima, Dumbiá e agora, lá está, Altimira. Não são médios a mais? Não, porque o Sporting antecipa a saída de 3 médios, provavelmente, além do Morita, que já está certo, e Ullmann e talvez Bragança. E nesse sentido está-se a reforçar bem, está a gastar muito dinheiro, aparentemente tem qualidade, e também com um critério muito definido em relação ao perfil morfológico dos jogadores. Anderson, 1,90 m, Dumbiá, 1,87 m, Altimira, 1,88 m. É curioso. Há aqui um padrão e há aqui um critério. Está a ser um bom investimento, Gonçalo, para o Sporting?
Mais do que ser um bom investimento, que isso está por apurar, o perfil de jogador faz mais sentido. Falámos aqui muito do Palhinha, era comprar rendimento no imediato, e isso, quando tu fazes com muita regularidade, e o Sporting começava a fazer com alguma regularidade, pode condicionar o futuro. E eu creio que olhar para um jovem como o Altimir, que não é assim tão jovem, porque já tem aqui 3 anos 24. pelo menos, a dar aqui algum arcabouço, mas é jovem, ou seja, ainda consegue fazer aqui uma futura venda e entregar aqui rendimento. E, portanto, nesse plano, eu creio que está a pensar bem. Agora, se vai resultar ou não, isso logo se saberá quando colocarem as peças todas em ação. Gonçalo Monteiro, José Nunes e Pedro Sousa, muito obrigada aos três pela vossa companhia nesta edição do Mercado Now.